E hoje é um dos temas mais importantes que vocês podem aprender na sua vida. Perdoar, ser perdoado é uma coisa que às vezes destrói a vida de algumas pessoas aqui nesse planeta Terra, quando não sabe lidar, quando não sabe o que é o perdão, como proceder com as pessoas para não precisar mais perdoar ninguém. Vocês vão entender isso de uma vez por todas. Quem aí tá precisando perdoar alguém, perdoar situações, perdoar pessoas? Eu coloquei vários tópicos nessa live aqui para ficar mais dinâmico e mais didático possível, e eu quero que você faça uma coisa que é muito importante. Em 100% dos meus atendimentos, 100% das pessoas estão carregando outras pessoas. E eu preciso que você faça com que esta informação chegue a outras pessoas. Envie aí agora para alguém que é especial para você, para algum amigo, para alguma amiga, para qualquer pessoa que seja especial para você. É uma live que vai mudar parâmetros, crenças, paradigmas, e muitas pessoas estão enganchadas na vida porque não estão conseguindo avançar, porque não conseguiram lidar com aquilo que alguém te fez em algum momento da sua vida, e você fica enganchada lá no passado, enganchado nesses momentos que não fazem sentido nenhum. Você vai descobrir hoje aqui. Olha só que informação legal aí. Olha aí na sua tela o que está escrito aí embaixo dela. Você não precisa mais perdoar ninguém. É verdade, não é? Você não precisa mais perdoar ninguém. Essa é a verdade, você vai entender. Essa frase está causando mais confusão agora no início do que clareza. E lá no final você vai ter clareza do que é que essa frase está querendo dizer para você, para sua vida, para as pessoas ao seu redor, para as situações, para suas emoções. Você não precisa mais perdoar ninguém a partir de hoje. Outra coisa que é muito importante, vou colocar essa frase aqui embaixo. Mágoa, amargura, rancor, ódio são coisas que, se você não curar, ela vai crescer. Ou você cura ou ela cresce. Se você não curar essa mágoa, essa amargura, esse ódio, esse rancor, essa raiva que está dentro de você, você só tem dois caminhos. Ou você cura ou ela cresce. Não tem pra onde correr. Ou você cura ou tudo isso aí cresce. E cresce, às vezes, de uma maneira que é inimaginável. Chega a destruir a vida de muitas e muitas pessoas. E como eu disse aqui no início da live, em 100% dos meus atendimentos, 100% das pessoas que são atendidas estão carregando outras pessoas, estão carregando mágoas, rancores, ódio, raiva, entre outras emoções ruins e negativas que, se tivessem praticado o perdão, não estariam enfrentando duras batalhas emocionais na vida. Então você vai entender hoje como que é que a nossa mente se perde emocionalmente no que diz respeito ao perdão. E quando a gente se perde emocionalmente, o nosso corpo tende a se desequilibrar fisicamente também. Você vai aprender tudo isso aqui hoje. E olha só a frase aí: mágoa não se esquece, ou você cura ou ela cresce. A mais pura verdade é a verdade que é universal. Tudo aquilo que você não controla vai controlar você. Se você não controla a sua emoção negativa, de mágoa, de amargura, de ódio, qualquer emoção negativa que esteja te corroendo por dentro, se você não controla, se você não toma conta disso, isso vai tomar conta de você. Essa é uma verdade, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas hoje eu vou te ensinar como escapar dessa armadilha aí emocional que é o perdão. Você vai entender aqui hoje, ok? O que é o perdão? Primeiro eu vou falar aqui o que é o perdão para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito. O perdão, coloquei a frase aí embaixo, é como se você rompesse uma corrente que está te segurando. O perdão é como se você quebrasse uma grade que está te aprisionando. O perdão é como se você destruísse um cômodo que você está preso. Isso é o perdão para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções, para o nosso espírito. É libertar, é sair de onde eu estou, é me livrar daquilo que eu fiquei preso. Então isso é o perdão, quando eu perdoo. E quando eu não perdoo, é exatamente como se tivesse algemas, grades, preso, portas, travando a minha vida, a minha profissão, a minha área financeira, os meus relacionamentos, a minha área pessoal, meu relacionamento familiar, meu relacionamento com amigos, com namorados, com esposas. A falta de perdão trava a nossa vida em várias áreas. E por que trava? Vocês vão entender tudo isso aqui hoje. O simples fato de não perdoar alguém pode ter consequências gravíssimas lá na frente. E eu vejo isso todos os dias. Antes de nós aprofundarmos, eu vou contar um caso aqui. Vai ser muito legal vocês ouvirem esse caso. É uma história, um conto de dois monges. Presta atenção que legal essa história, e vai fazer total sentido para essa live aqui de hoje. É a história de dois monges tibetanos. Enquanto eu vou contando, você vai imaginando, vai criando aí na sua mente essa história, ok? E é o seguinte: existiam dois monges
e eles estavam caminhando pela selva. E lá na frente, eles avistaram uma mulher que estava precisando de ajuda para atravessar um riacho. E aí o monge tibetano, para quem não sabe, ele faz um pacto, um contrato espiritual de que ele não pode tocar em mulheres. Só que um desses monges, ele resolveu carregar essa mulher e atravessar essa mulher. O outro monge que estava com ele não aceitou isso e começou a barulhar no ouvido dele, falando que isso que ele fez, ele destruiu a vida dele, destruiu o pacto espiritual que ele fez, o contrato espiritual, o voto espiritual que ele fez, ele destruiu a vida dele. Ele foi falando isso o tempo inteiro na orelha dele, no ouvido dele, até chegar no Palácio dos Monges. Vai entender que tem a ver com essa live aqui de hoje. E chegando lá no palácio, ele continuou barulhando. Você estragou a sua vida, você estragou o seu pacto, você não é mais monge. Foi destruindo, foi dando pancada no ouvido dele, falando, humilhando ele o tempo inteiro, até a hora de dormir. Aí eles dormiram, e antes mesmo do dia clarear, esse monge que estava atordoado com aquilo que aquele outro monge fez, acordou ele de madrugada e continuou falando a mesma coisa. Você destruiu o seu pacto espiritual, o seu voto espiritual, o seu contrato espiritual, você não é mais monge, você não merece mais ser monge. E ele continuou falando, e o outro monge estava calado, completamente calado, até que o outro monge lá que estava atordoado falou, você não vai falar nada não? Aí o outro monge levemente respirou e respondeu, falar o quê? Você carregou outra mulher? Não, quem está carregando até agora é você. Calma que vocês vão entender por que eu contei essa historinha. Alguém já ouviu essa história antes? Alguém já entendeu por que eu contei essa história aqui agora? Essa história eu contei porque toda vez que eu precisar perdoar alguém é porque eu estou carregando alguém aqui dentro. Toda vez que eu tiver que perdoar alguém é porque antes eu permiti essa pessoa entrar aqui dentro de mim. E quando ela entra, eu carrego todo o peso daquilo que ela me... E aquilo que ela me fez não é meu, é dela. O problema que ela causou ao falar aquilo para mim não é meu, é dela. Só que eu vivo aquele problema o tempo inteiro. Eu vivo aquela emoção, eu vivo aquele rancor, aquela mágoa, aquele ódio pelaquela pessoa. Por ela ter feito aquilo comigo, por ela ter falado aquilo comigo. E com isso eu permiti que ela entrasse aqui dentro. E quando entra, é o início do problema. Que parece ser muito pequeno, isso vai crescendo e se manifestando cada vez mais na sua vida. E enquanto você não perdoar, você vai continuar carregando essa pessoa, essas pessoas, esses sentimentos aí dentro. E quando alguém te fala alguma coisa que te magoa, quando alguém te faz alguma coisa que te magoa, aquilo diz muito mais respeito sobre o outro que sobre você. Só que as pessoas adoram pegar para elas o que é dos outros. O problema que está dentro dos outros. Quando alguém te fala alguma coisa negativa e pesada, aquilo diz mais respeito sobre o outro, sobre o que está dentro do outro, do que dentro de você. Só que você pega para você abraça essa dor, esse ódio, aquilo que o outro falou, e aí você carrega. E quando você carrega, você se suja, você se enche de lama que não é sua, é do outro. E aí, o que acontece? Quando você carrega alguém, quando você carrega outras pessoas, quando você carrega outros sentimentos que não seus, você se sente sobrecarregado em algum momento da sua vida. Em algum momento da sua vida, tudo trava. Sua área financeira, sua área pessoal, sua área profissional, entre outras áreas da sua vida, começa a travar, porque a sua mente, o seu corpo e o seu espírito são sobrecarregados de pessoas, de sentimentos, de emoções negativas que não são suas, são dos outros, que os outros colocaram dentro de você. E você permitiu entrar. Você entende que essa porta aí tem que ficar fechada o tempo inteiro? Se a vida é sua, você só precisa viver a sua. Você não pode deixar que os outros façam você viver aquilo que eles querem, aquilo que eles te falaram, aquilo que eles fizeram para você. O problema dos outros, você precisa entregar para os outros. O que é dos outros, você precisa retirar daqui de dentro e devolver para o dono, ok? Você não dá conta de viver o problema dos outros. Você só precisa viver a sua vida. Nós já somos cheios de problemas demais. O problema, quando alguém te magoa, esse problema não é seu. Foi o outro quem criou. Só que quando você pega isso para você, aí sim, vira um grande problema para você. Porque o que o outro fala ou deixa de falar não pode entrar aqui dentro. Se entrar, eu vou sim ser aquilo que o outro falou. Eu vou sim acreditar que aquilo que ele falou, que diz respeito a ele, que está dentro dele, que não tem nada a ver sobre mim, se eu permitir entrar, eu vou viver aquilo que não é meu. Eu vou sentir aquilo que não é meu. É como se fosse uma flechinha. Se eu permitir, ela entra. E ela não vai entrar devagarzinho, ela vai entrar ferindo. Eu vou sentir essa dor lá dentro. E enquanto você não tirar essa flechinha, ela vai continuar lá, te machucando. Vai continuar lá com uma ferida que vai te cutucar diariamente, vai se manifestar na sua vida diariamente. Então o perdão é a maior arma emocional na vida das pessoas. E existe uma coisa que é muito mais importante do que perdoar os outros, e vocês vão descobrir nessa live. Mais importante do que perdoar os outros, tem uma coisa aí muito importante. E daqui a pouco nós vamos entrar nesse tema, ok? Por que você precisa perdoar? Sabe por que você precisa perdoar? Para parar de carregar as pessoas aí dentro de você. Porque em algum
momento, de tanto carregar aquilo que os outros colocaram aqui dentro, que você permitiu entrar, você vai se sobrecarregar. Ninguém escapa. Toda vez que eu pego o problema dos outros, emoções dos outros, sentimentos dos outros, que eu permito aquilo que os outros fizeram, falaram, entrar aqui dentro, eu vou sobrecarregar, não tem jeito. Eu vou sobrecarregar por quê? Porque a falta do perdão faz com que a minha mente se perca emocionalmente. E quando a minha mente se perde emocionalmente, o meu corpo tende a se perder fisicamente também. É como se as emoções aqui na minha mente, de tanto prorrogar, procrastinar, permitir que os outros coloquem coisas aqui que não são minhas aqui dentro, em algum momento tudo isso vai transbordar. Isso é a sobrecarga. Isso vai transbordar e não vai transbordar para o lado de fora, para o chão, para onde quer que você esteja, vai transbordar para o seu corpo. Por isso que é muito comum a falta de perdão gerar inúmeras doenças físicas, emocionais, psicossomáticas, entre outras doenças. Ansiedade, medo, depressão, pode estar ligada a um simples perdão. Doenças autoimunes, câncer, entre outras inúmeras doenças, podem sim estar ligadas à falta de um simples perdão. E daqui a pouco eu vou te dar aqui uma recomendação de um documentário que fala exatamente sobre isso, de pessoas que estavam já desiludidas de tratamentos médicos, já estavam em fase terminal de doenças gravíssimas e pelo simples fato de ter tratado as emoções, essas doenças se dissolveram. Existe esse documentário, eu vou dar o nome dele daqui a pouco. É um documentário científico e espiritual, muito legal. Daqui a pouco eu passo o nome aqui. E por que você precisa perdoar? Além de perdoar, faz com que você pare de carregar um peso que não é seu, que é dos outros. Quando você perdoa, é como se você parasse de beber um veneno todos os dias. É um veneno que você queria que o outro bebesse, porque foi o outro que te falou aquilo, foi o outro que te fez aquilo, ou deixou de fazer aquilo que você esperava que ele fizesse. E aí você bebe esse veneno todos os dias, querendo que o outro bebesse. Mas é você que está se envenenando por não perdoar. É você que está se envenenando por ter permitido que o outro causasse essa emoção negativa aí dentro de você. E por que eu permito? Porque eu crio expectativas. Toda vez que eu criar expectativa em alguém, em algum ser humano, eu corro um sério risco de me frustrar. E quando eu me frustro, eu fico magoado, rancoroso, com raiva, com ódio, com amargura. A depender da pessoa, ela sente isso com muita intensidade. E tudo isso porque ela simplesmente criou uma expectativa em alguém que a qualquer momento poderia frustrar essa expectativa. Então, você tem que ficar atento para não criar expectativas demais sobre os outros, e as pessoas que mais vão te magoar, que mais você vai ter que praticar o perdão, são as pessoas mais próximas a você, seus amigos, seus pais, seus filhos, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, são as pessoas mais próximas, são as pessoas que te amam, são as pessoas que você ama, não tem jeito, ninguém escapa. Eu só preciso perdoar alguém que eu amei, ou alguém que eu amo. Se alguma pessoa de fora, que você nem conhece, você nunca viu na sua vida, te falar ou te fazer alguma coisa, é muito difícil isso ter um impacto negativo tão forte quanto as pessoas que estão próximas de você, quanto as pessoas que você ama e quanto as pessoas que te amam. Não é verdade? Não é verdade? Coisa que acontece demais com as pessoas. E daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, mas eu só vou dar uma dica. Existe a diferença entre o perdão verdadeiro e o perdão falso. Existe a diferença entre perdoar e achar que perdoou. E outra coisa, perdoar não significa concordar com o que o outro fez. Mas nós vamos entrar nisso daqui a pouco, ok? Nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Já vamos falar sobre esse tema. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Continuem aqui, que tem muita coisa. E como eu disse no início da live, por que é importante perdoar? Por que eu resolvi fazer essa live? Porque em 100% dos meus atendimentos, as pessoas estão carregando outras pessoas. E toda vez que eu carregar alguém, é como se eu me sujasse. E se eu me sujo, eu preciso me lavar. Mas o problema é que poucas pessoas sabem como se lavar de verdade daquela sujeira, daquela lama. E algumas pessoas não sabem como lavar. E algumas pessoas talvez até sabem, mas prorrogam. E esse sentimento vai crescendo, se expandindo, até que o momento transborda. E daqui a pouco eu tenho uma lista aqui que eu vou mostrar para vocês de doenças que podem ser causadas por essa falta de perdão, por falta de desequilíbrio emocional, doenças físicas, doenças emocionais, doenças autoimunes. Vocês vão ter uma lista aqui daqui a pouco, e é muito mais comum do que você imagina. Tem pessoas que têm enxaqueca, que, por exemplo, tem 10, 15 anos que está com enxaqueca, e nada resolve, nenhum remédio resolve, já fez todos os exames, ultrassonografia, todos os exames possíveis para descartar qualquer problema físico. Onde é que está o problema? Quando nada consegue ver que é um problema físico, onde é que está o problema? Na sua
suas emoções, na sua mente, na vida que você está levando, na vida que você está percebendo, nas suas crenças, nas suas emoções, nas pessoas que você está convivendo. Às vezes você está com uma enxaqueca, uma ansiedade, uma inquietação, uma angústia que não passa há anos. Por quê? Porque, primeiro, você permitiu isso aí crescer na sua vida. Hoje você vai saber por que você permitiu, viu? Não estou falando aleatoriamente, não. Todas as pessoas precisam perdoar alguém. E sempre uma pessoa muito próxima, sempre uma pessoa que ela ama, sempre uma pessoa que ama ela ou que ela já amou. Então tem que ficar muito atento à criação de expectativa em outras pessoas, porque isso pode em algum momento causar um problema, um dano emocional a você, ok? E qual o dano emocional da falta de perdão? A pessoa ela se torna uma pessoa amargurada, cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de raiva no coração, nos olhos, só de ouvir falar naquela pessoa, só de ver aquela pessoa que te fez aquilo que de alguma maneira te prejudicou, entre aspas. Ela não te prejudicou porque ela quis, ela te prejudicou porque você permitiu, emocionalmente falando, entende? Então, toda vez que você permitir alguém te prejudicar emocionalmente, a culpa não é do outro, a culpa é sua, a responsabilidade da sua vida, dos seus sentimentos, das suas emoções, são suas. Isso é inteligência emocional, saber lidar com o mundo que eu estou, saber lidar com as pessoas, e não é virar um robô, mas é questionar se faz sentido sentir todo esse rancor, essa amargura, esse ódio, essa raiva por aquilo, por isso, por essa pessoa, por essa situação, por esse episódio, por essa ocasião. Faz sentido? É claro que não. É um veneno que está aí te corroendo todos os dias, mas o seu ego, o seu orgulho não te permite viver livre dessa emoção, desse pensamento, porque você acha que é melhor sentir todo esse veneno todos os dias do que perdoar essa pessoa. E a outra pessoa está lá, tranquila, leve, tranquila, vivendo a vida dela em paz, e você está aí todos os dias deixando todo esse ódio, essa amargura, essa mágoa te corroer aí dentro. E é isso mesmo, essa mágoa, esse ódio, essa amargura corrói completamente as pessoas por dentro. E é exatamente aí o ponto de perigo. Quando eu falo corroer, eu não estou falando mentalmente, não. Eu estou falando fisicamente. O corpo, as nossas emoções, quando elas se perdem, o nosso corpo físico também começa a se perder fisicamente. Começa a adoecer fisicamente. E eu vou mostrar aqui para vocês uma série de doenças psicossomáticas, físicas, autoimunes que são provocadas pelas nossas emoções, pela falta de um simples perdão. Praticar o perdão é muito fácil, mas para algumas pessoas elas enxergam que é algo muito complicado, muito difícil, que ela não pode fazer aquilo por aquela pessoa que te fez esse mal. E na verdade você que está fazendo mal a você o tempo inteiro, a outra pessoa está lá vivendo a vida dela e você está fazendo um mal a você o tempo inteiro, sem saber, sem perceber, às vezes sabendo, às vezes percebendo, e você está aí, vivendo a vida que o outro disse para você viver. Você sabe que quando uma pessoa não perdoa a outra, é como se aquela pessoa que te causou algum mal tivesse uma cordinha, como se fosse um fantoche. Só de você ouvir falar naquela pessoa, só de você lembrar do que aconteceu, é como se aquela pessoa estivesse lá, com a cordinha aqui em cima, controlando as suas emoções, te destruindo emocionalmente. Você não precisa disso. Nunca esqueça, você nasceu livre, leve, em paz. Se tem alguma coisa te atormentando e agora neste momento, a culpa não é do mundo, a culpa não são das pessoas, a culpa é sua. Assuma a sua responsabilidade de ter uma vida feliz. Para viver uma vida feliz, você só precisa decidir viver feliz. Você não pode esperar a felicidade chegar em forma de pessoa, a felicidade chegar em forma de dinheiro, chegar em forma de bem material, de bem, qualquer outro bem. A felicidade que é verdadeira habita dentro de todos nós. Todos nós nascemos seres extremamente felizes e prósperos, merecemos abundância em todas as áreas da nossa vida. E se não está tendo abundância, o problema não é do mundo, não é da pandemia, não é das pessoas, não é do governo. Pare de culpar o governo. Não coloque a sua esperança em governo, coloque a sua esperança em você. Você que é um ser vivo, que precisa ficar em constante mudança, em constante evolução. Nós somos um organismo vivo e precisamos ficar em constante evolução. Por isso que é preciso ficar atento com as suas emoções, com o que você pensa, com o que você sente, com aquilo que você está permitindo as pessoas dizerem para você. Você não tem como controlar o que os outros pensam ou falam, mas você pode controlar o que está aqui dentro de você. O que está dentro dos outros você não controla, entende? Por isso que é muito fácil
praticar o perdão. É mais fácil do que você imagina. E hoje, no final dessa live, vai ter um exercício para você perdoar aí quem quer que seja. Talvez essa pessoa nem está mais viva, não está mais no mundo físico, mas você precisa liberar ela lá em cima para ela te liberar aqui embaixo, não é verdade? E talvez essa pessoa esteja aí do seu lado, esteja na sua casa, no seu lar, no seu convívio, no seu trabalho, na cidade, no país, no estado, no planeta em que você vive. Você precisa liberar essa pessoa da sua vida. Você tem que libertar essa pessoa da sua vida. Quando você liberta os outros que estão aqui dentro de você, quem vai começar a viver? Você. Quando você libera as outras vidas que estão aqui dentro de você, a sua vida vai começar a ser vivida, a se libertar. Então é muito importante mesmo. Nós nascemos livres, leves e em paz. E se em algum momento algumas áreas da nossa vida começam a travar, a culpa não é do mundo, é nossa. Se nós nascemos livres, por que agora eu estou me travando, me prendendo? A culpa é minha, a responsabilidade é minha, a vida é minha. O que acontece na minha vida, a culpa é minha. É lógico que existem coisas que não estão no meu controle, mas aquilo que eu posso controlar, eu devo controlar. E as nossas emoções são uma delas. É lógico que vão acontecer coisas que vão, por exemplo, te causar algum impacto negativo. Ninguém tem controle, ninguém está imune à dor. Mas você pode escolher até quando essa dor vai doer. Você pode escolher até quando vai sofrer por isso, por esta pessoa, por aquilo que aconteceu, por aquilo que ela te fez, por aquilo que ela te falou. Você tem controle sobre isso, ok? Então comece a perdoar facilmente. Entrou aqui, saiu aqui. Não faz sentido você se aprisionar ao que os outros estão falando, pensando ou sentindo. Se aprisione a você, a sua vida, aos seus sonhos, as coisas que você acredita que faz sentido pra você, na sua vida, ok? Nunca esqueça disso, nunca esqueça de viver a vida que você acredita que você merece. Você é um ser único. Você é imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nunca esqueça disso. E o que Ele espera de nós é exatamente essa coragem para viver a vida que a gente quer, a coragem para perdoar, a coragem para levantar a cabeça, para se reerguer, caiu, levanta. Então, é isso que a gente precisa daqui para frente. E esse momento de pandemia está exigindo cada vez mais. Muitas pessoas próximas, queridas, não estão aguentando o vírus, não estão suportando o vírus, e estamos em um momento de muito desequilíbrio emocional, não só dentro de nós, mas no planeta, no Brasil. Muitas pessoas estão se perdendo com os noticiários, muitas pessoas estão se perdendo com aquilo que os olhos delas estão vendo, com aquilo que os ouvidos estão ouvindo. E o momento agora é de fechar os olhos, tapar os ouvidos e observar o que está aqui dentro de você, o que está dizendo aqui dentro de você, qual é a voz que está gritando aí dentro de você, que você precisa escutar ela. Você precisa tapar os seus ouvidos para isso aqui de fora e começar a escutar você aí de dentro. A única coisa que existe de real aqui no planeta Terra é o que habita dentro de mim e dentro de todos nós. O resto é ilusão. O resto é só para confundir. E cada um percebe o mundo da maneira que bem entender, da maneira que quiser. A interpretação do mundo é livre. Eu percebo o mundo de uma forma, vocês aí do outro lado de outra forma, e cada um percebe do jeito que quer, do jeito que lhe ensinaram. E às vezes, se esse mundo que você está percebendo está ruim, é porque talvez ele não está servindo mais para você. Existem outros universos paralelos neste mundo que a gente vive. O que eu estou dizendo com isso? Que existem outras formas de ver o mundo, de perceber o mundo, de sentir o mundo. Você precisa se libertar de algumas crenças que estão fazendo você ver o mundo do jeito que você está vendo e está te prejudicando, talvez. E para ver o mundo de outra forma, você precisa se libertar dessas crenças. E uma das maneiras de se libertar de velhas crenças, de velhos hábitos, velhos comportamentos, é praticando o perdão. Com isso, abre-se um portal, uma nova etapa, um novo ciclo na sua vida. Isso é o perdão. Perdão é sinônimo de renovação. Que legal isso aqui que eu vou colocar aqui abaixo. Quando alguém te decepciona, esse problema não é seu. Vamos supor que eu te decepcionei. Se eu te decepcionei, se foi eu que te decepcionei, você não pode pegar esse problema para você. Você entende? Por isso que a frase lá do início que eu coloquei essa frase aqui no início da live. Você não precisa mais perdoar ninguém. Aí agora isso aqui que eu estou explicando está fazendo mais sentido. Por quê? Porque você só vai ter que perdoar alguém se você deixar aquilo entrar aqui dentro. Se você deixar aquele problema entrar aqui dentro. Agora, quando você não deixa, você não precisa perdoar. Esse é o segredo para parar de perdoar as pessoas. Toda hora tem que perdoar, toda hora tem que perdoar, não. O segredo é pare de permitir que esses problemas dos outros entrem dentro de você, que aí você não vai precisar mais praticar o perdão, mais perdoar ninguém. E aí sim, você vai se sentir cada vez mais livre, cada vez mais livre. Você tem que aprender que o que é do outro, não é seu. Você não pode pegar o problema do outro para você, senão ocorre o que eu falei no início da live, sobrecarrega. E quando minha mente, as minhas emoções sobrecarregam, isso transborda para o meu corpo físico. E aí o meu corpo físico sente, sim, as consequências desses desvaneios emocionais. Quando a minha mente se desequilibra emocionalmente, o meu corpo tende a se desequilibrar fisicamente também.
Ninguém escapa disso. A maioria das doenças físicas são causadas por problemas emocionais. A grande maioria. E existem outras causas que estão fora do nosso controle. Mas os problemas emocionais estão no nosso controle. Basta que nós enxerguemos que nós estamos precisando perdoar, precisando avaliar o porquê que eu estou me sentindo assim, o porquê que eu estou pensando assim. Se faz sentido você sentir tudo isso por algo que te aconteceu de ruim? Se faz sentido você pensar tão negativo por algo que te aconteceu ruim? Tem que começar a questionar esses pensamentos para se livrar dessas crenças, dessas prisões, dessas armadilhas aí que ao longo do tempo crescem e sem dúvida te aprisiona, te coloca num cubículo, numa caixa, numa grade, num cômodo fechado, sem você perceber. E cada dia um pouquinho, quando você menos percebe, já está presa nas armadilhas emocionais. Outra coisa muito importante, isso tudo acontece com as pessoas porque nós permitimos elas entrarem dentro da nossa vida. E veja bem, você não precisa virar um robô, mas você tem que se atentar que pessoas, seres humanos, nós seres humanos, estamos sujeitos a errar quase que o tempo inteiro. Só que alguns desses seres humanos, alguns de nós, aprendem com o erro. É aprendizado. Erro sempre é aprendizado. Grave isso. Erro, quem erra nunca perde, sempre aprende. Erro é sempre aprendizado. Só que existem algumas pessoas que insistem em continuar errando. E existem algumas pessoas que insistem em continuar se magoando. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Quando você decide voltar com alguém que te magoou, você assumiu o risco de que essa pessoa pode sim te magoar novamente. Só que você não pode ficar remoendo e pensando nisso o tempo inteiro, porque senão você não voltou de verdade, porque senão você não perdoou de verdade. Você entende que perdoar é entregar o que é do outro para o outro e recomeçar. É lógico que você não vai esquecer completamente de tudo o que ele te fez, mas você precisa desapegar daquilo que ele te fez para viver algo novo, porque senão você vai viver mais do mesmo, porque na sua mente, no seu corpo está impregnado tudo aquilo que ele te fez. E em algum momento, a lei do pensamento, a lei do que o meu corpo e a minha mente está pensando e sentindo, vai voltar. Não tem jeito. Perdoar é desapegar daquilo que o outro te fez e viver livre. Uma das formas mais práticas de se fazer isso é parar de recepcionar o problema dos outros. O que é dos outros, é dos outros. O problema dos outros é dos outros. A sua vida é problema seu. A minha vida é problema meu. Eu não posso deixar que você, falando aí alguma coisa sobre mim ou pensando alguma coisa sobre mim, interfira no que eu sou, no que eu penso, no que eu acredito que eu sou. Você entende que se eu permitir isso, eu vou começar a sair da linha da segurança, porque senão eu vou começar a ouvir demais o que os outros estão pensando e falando sobre mim, e aí eu vou esquecer o que eu sei de mim e o que eu penso de mim. Uma coisa importante, o que os outros pensam ou falam de você, dizem mais respeito dos outros do que de você. Se ligue nisso aí que eu te falei. O que os outros falam ou pensam de você, dizem mais respeito dos outros do que sobre você. Está dentro do outro. Ele está falando aquilo que está no coração, na mente, no corpo, na boca dele. Não diz respeito a você. Mas se você pegar aquilo como verdade, aí você vai viver aquilo que o outro falou que você é, aquilo que o outro fez pra você. Você começa a viver, começa a se impregnar com aquela fumaça, Um dos segredos de parar de se sujar com aquilo que os outros falam ou pensam de você é parar de recepcionar os problemas dos outros. Porque toda vez que eu recepciono, eu me sujo. E aí, se eu me sujar, eu vou ter que me lavar. Mas nem sempre eu consigo me lavar daquilo que o outro me falou, daquilo que o outro me fez, daquilo que aconteceu, que o outro deixou de fazer e aconteceu. Então, às vezes aquilo me mancha por muito tempo da minha vida, enquanto eu não decidir perdoar essa pessoa. E outra coisa, perdoar não significa concordar com o que o outro fez. Não é nada disso. Pelo contrário. Inclusive, eu atendo aqui pessoas de abuso sexual e não tem como ela concordar com aquilo que lhe fizeram. Não. Perdoar é entregar aquilo que é do outro para o outro. Você entende? Então, você tem que se livrar daquilo que não é seu, se libertar daquilo que não é seu, para você começar a viver a sua vida. Porque enquanto você não se libertar daquilo que é dos outros, enquanto você não entregar aquilo que é dos outros para os outros, você vai viver a vida dos outros, vai viver a vida que os outros querem. É o fantochezinho aqui com as mãos aqui, ó, dizendo quem é você, falando quem é você e fazendo você perder o senso, a sua essência, perder o seu caminho, a sua essência. Isso não pode deixar ocorrer. Pare de se sujar com o problema dos outros, ok? E outra coisa que é muito importante falar aqui. O que acontece se você não perdoa? Agora nós vamos entrar em um tema que é muito importante. O que acontece com a minha mente, com o meu corpo, com a minha vida quando eu não perdoo? Isso eu vejo todos os dias aqui nos atendimentos. Todos os dias. E é um assunto que eu gosto muito de falar e eu vejo todos os dias isso acontecendo na vida de muitas pessoas. Centenas, milhares, milhões, né?
O que acontece se eu não perdoo? Se você não perdoa, o seu corpo, a sua mente e o seu espírito vão ficando cada vez mais pesados. Cada vez mais pesados. E o que acontece quando a minha mente começa a transbordar as emoções? Vai descer aqui para o corpo físico. E aí, o que acontece? O meu corpo físico vai começar a sentir o que são essas emoções. O que essas emoções, por que essas emoções estão transbordando? O meu corpo vai sentir o que são essas emoções de rancor, de ódio, de angústia, de amargura. E aí o meu corpo começa a se definhar, começa a se adoecer, causando doenças físicas, doenças autoimunes. Doenças autoimunes são aquelas que, por exemplo, não sabem a causa, não sabem o motivo, não sabem por que vieram, só estão aí. E aí, quando não sabe a causa física, onde pode provavelmente estar a causa? Nas emoções. É muito comum. É muito comum que uma doença autoimune tenha surgido na vida de uma pessoa por causa de alguns atritos emocionais, principalmente com familiares. Ou com atritos emocionais com pessoas muito próximas. É muito comum isso, muito comum. E tem um documentário que eu falei no início dessa live, que é um documentário científico que fala exatamente sobre isso. Pessoas que estavam desiludidas da medicina, pessoas que já estavam em fase terminal, que os médicos já não tinham mais o que fazer, não tinham mais medicamento, começaram a se curar pelo simples fato de resolver os problemas emocionais do passado, resolver as dores emocionais. E as doenças que estavam lá em fase terminal começaram a se dissolver. Eu vou dar o nome desse documentário aqui agora. Documentário científico e espiritual chamado Heal. Heal, traduzindo para o português, é cura. H-E-A-L. É um documentário que fala lá de vários relatos de centenas de pessoas que se curaram pelo simples fato de resolverem as suas questões emocionais. Muitos dos nossos problemas físicos está completamente relacionado às nossas emoções. Não esqueça, mente controla tudo aqui. Mente e corpo estão completamente relacionados. E as doenças físicas, as doenças emocionais, muitas vezes é um desequilíbrio entre mente e corpo. A minha mente começa a se perder emocionalmente e aí o meu corpo também começa a se perder fisicamente. Isso é muito comum, mais comum até mesmo do que a gente imagina, mais comum e perigoso do que a gente imagina. Por isso que tem que ficar atento às suas emoções, se faz sentido você sentir tudo isso, pensar tudo isso. Até uma pessoa que falou que esse é o meu mal. Você não precisa mais se apegar ao que já lhe aconteceu, porque o que já lhe aconteceu não está acontecendo agora. O que está no passado não está no presente, mas se você continuar carregando, vai estar no seu presente e no seu futuro. O passado está resolvido, o presente está sendo vivido e para o futuro ficar decidido, você precisa desapegar do passado, viver o presente e assim seu futuro estará decidido. Mas você precisa desapegar de tudo aquilo que não faz sentido para a sua vida atual, desapegar de pessoas, de sentimentos, de emoções, de situações, desapegar. Porque desapegar, quando eu desapego emocionalmente, quer dizer que eu estou ficando mais leve, mais livre, mais aliviado, mais em paz. Desapegue emocionalmente de pessoas, sentimentos, situações, o mais rápido possível. E, como eu disse aqui no início, eu vou colocar aqui uma lista de doenças que podem sim ser provocadas entre o desequilíbrio de mente e corpo, emoção com parte física. E, se eu colocar isso aqui, olha aí na tela, os sintomas psicológicos mais frequentes causados pelas doenças psicossomáticas são exatamente esses aí: ansiedade, irritabilidade, impaciência, tristeza, falta de interesse nas atividades diárias, exaustão. Isso são sintomas psicológicos. Os sintomas muitas vezes não é o problema. O problema é o que causa este sintoma. O que está causando a sua ansiedade, a sua irritabilidade, entre outras coisas que você sente aí na sua vida. Entende? Isso é um dos sintomas mais frequentes e existem inúmeros. Estes são os mais frequentes, os mais comuns, os que todo mundo já ouviram falar, já viram. Então, eu estou elencando aqui só os mais comuns, que são, eles surgem quando há um desequilíbrio entre mente e corpo. A mente controla tudo, aquele velho ditado é verdadeiro: mente sã, corpo sã. Ninguém escapa disso, mente sã, corpo sã. E outra coisa que é muito importante, esses são sintomas psicológicos. Olha agora os sintomas físicos mais comuns, mais provocados pelas nossas emoções. Isso é tudo científico, pessoal, tudo científico. Estes são os sintomas mais comuns. Físicos mais frequentes: dor e queimação no estômago,
constipação, diarreia, sensação de falta de ar, dores musculares, aumento da pressão arterial, tudo isso causado muitas vezes pela nossa parte emocional, pelo nosso sistema emocional, pelas nossas emoções, pelas coisas que a gente está enfrentando emocionalmente, a forma como a gente está percebendo o mundo, sentindo o mundo, tudo isso pode ser causado pelas nossas emoções, dores de cabeça, alterações na visão, coceira, ardência, alergias, queda de cabelo excessivo, insônia, dor e dificuldade para urinar, mudanças na libido, entre outras coisas. E olha aqui que legal, a lista de doenças psicossomáticas mais comuns, inclusive é uma das que eu mais vejo aqui na nossa clínica, no nosso espaço aqui de atendimento. Enxaqueca é muito comum, síndrome do intestino irritado é muito comum e realmente destrói pouco a pouco a vida dessas pessoas que têm esse sintoma, que têm essa doença. É uma doença extremamente devastadora. Alergias alimentares eu vejo demais, alergias respiratórias, alergias de pele, gastrite, impotência sexual, infertilidade, e às vezes a mulher está sofrendo achando que o problema de infertilidade dela é alguma questão genética, alguma questão DNA, alguma questão física, e não. Muitas vezes pode sim ser um problema emocional, muitas vezes pode ser um problema emocional que está causando infertilidade, impotência, e aí as pessoas se perdem, fazem todos os tipos de exame e não descobrem nada, e às vezes o problema está no marido ou no parceiro, e a pessoa se enche com aquela emoção de que a culpa é dela. E mais importante do que perdoar os outros, mais importante do que perdoar os outros é perdoar a si mesmo, perdoar a si mesma. Não tem jeito, não adianta somente perdoar os outros, mais importante do que perdoar os outros é perdoar a si mesma, perdoar a si mesmo. Você é a prioridade. Não adianta só perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu chefe, a sua namorada, a sua parceira, o seu parceiro, o seu filho, a sua filha, os seus filhos, seus amigos, e você? E onde que você entra no jogo aí? Mais importante do que os outros é você. Mais importante do que a vida dos outros é a sua vida. Mais importante do que perdoar os outros é perdoar você. Você aí mesma. Você aí mesmo que está aí do outro lado. Muito importante. Isso tem que ser praticado o mais rápido possível na sua vida. Entende? Enquanto você não perdoar a si mesmo, muitas áreas da sua vida vão ficar bloqueadas, travadas. O perdão, o auto-perdão é mais importante às vezes do que o perdão. Quando você se perdoa, você se liberta, você se ama cada vez mais, você se aceita cada vez mais, você se sente cada vez mais suficiente. E é isso que eu vejo aqui diariamente nos atendimentos. Quando as pessoas se perdoam, elas começam a se amar mais, se olhar para elas com mais carinho, se sentirem mais suficientes, mais prontas, se aceitarem cada vez mais. Então você precisa se perdoar. Sim, sem dúvida alguma. E o mais rápido possível, inclusive. Por que é preciso perdoar a si mesma? Porque se perdoar os outros, eu liberto os outros, perdoando a mim mesmo, eu me liberto daquela velha imagem, daquelas velhas crenças, daqueles velhos hábitos. Você entende? Você precisa se perdoar para viver a sua vida de uma nova perspectiva, com uma nova realidade mental, com uma nova programação mental. Você precisa se perdoar para viver algo novo. Você precisa se perdoar para viver algo que ainda não viveu porque você está presa à falta de perdão. Então você precisa sim praticar o auto-perdão. E outra coisa importante é a diferença entre perdão verdadeiro e perdão falso. O perdão, ele não pode ser da boca para fora. Eu vou perdoar, tudo bem. Não pode ser. Você tem que sentir o perdão. Falar que vai perdoar, às vezes não perdoa. Falar somente que vai perdoar, às vezes não ocorreu o perdão real. Por isso que às vezes você sente antipatia, sente nojo, sente alguma emoção ainda por aquela pessoa. Por quê? Você ainda não entregou tudo. Se você está sentindo antipatia, nojo ainda por aquela pessoa que você acha que perdoou, é porque ainda existe resquícios dela aí dentro de você. Você precisa entregar tudo o que é dela para ela, porque isso não é seu, porque que você está sentindo. A culpa de sentir é sua, entende? O outro só deu o que ele podia dar. Aquilo que ele te fez, aquilo que ele te falou, diz respeito mais a ele do que a você. E isso que você está sentindo ou vivendo por causa do outro não é seu, entregue para ele de volta. Por mais difícil que seja. E perdoar não é só um gesto de amor, não é só um gesto bonito, é uma preocupação com a saúde. Eu te mostrei aqui a falta de um simples perdão, as consequências físicas que podem ser geradas no seu corpo pela falta de um simples perdão. Então o perdão não é só um gesto de amor, não é só um gesto bonito, não é só um gesto de generosidade, é uma preocupação com a sua saúde. Até quando você vai continuar sofrendo pelos outros? Até quando você vai continuar sofrendo por outras pessoas? A culpa de sofrer é sua. Você precisa parar de sofrer e criar expectativa demais nos outros. Você é um ser livre, você nasceu para ser livre. Não se prenda ao que os outros estão falando ou fazendo com você. Enquanto você continuar vivendo o que os outros querem, você não vai conseguir viver a sua vida do jeito que você quer.
do jeito que você acredita. Por quê? Você está vivendo o que os outros querem. É o fantochezinho. Desapegue dos outros para você começar a viver a sua vida. Desapegue do que os outros lhe fizeram, do que os outros falaram, das expectativas que não foram supridas e aprenda a não criar tantas expectativas nos outros. Guarde essa energia de expectativa em você, para que você comece a viver a vida que sempre sonhou. Muitas pessoas sentem uma dificuldade enorme de viver a vida que quer, de viver a vida que acredita, de viver a vida que sonha todos os dias. Por quê? Está presa às emoções, às crenças, aos velhos hábitos, aos velhos comportamentos do passado, às pessoas do passado. Às vezes eu atendo pessoas aqui que tiveram atritos com 18 anos de idade e estão agora com 70, vivendo como se tivessem tendo o atrito de 18 anos de idade. Você entende que isso às vezes perdura ao longo da sua vida inteira, algo que você poderia muito facilmente resolver lá no passado e você está carregando esse tempo todo, e o problema de carregar é que a decorrer do tempo isso vai crescendo, e quando cresce isso continua se manifestando na sua vida, nas suas relações, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida íntima, em todas as áreas da sua vida. O que o seu cérebro em algum momento sentiu ou percebeu, continua aí dentro. E em alguns momentos continua se manifestando. E aquilo que não faz sentido, você precisa sim desapegar, perdoar, se livrar, se libertar, sair dessa prisão, dessas grades, desse cômodo. Você precisa se libertar dessas correntes aí do passado. A vida é somente o presente. O passado já passou e não está acontecendo e nem vai acontecer mais. O futuro, não sabemos como vai ser. Eu posso definir como eu quero que seja, mas a única coisa que eu tenho controle é sobre o presente. Então, comece a viver o seu presente, porque o seu passado já está resolvido e o seu futuro já está decidido desde que você viva o seu presente. É no presente que você tem clareza de direção. Qual o caminho que eu vou seguir daqui para frente? É no presente que você vai definir aonde você quer chegar. Não é olhando para o passado, não é olhando para o futuro. É no presente que se constrói a vida que você quer. É no presente que você vai viver aquilo que você sonha todos os dias. Você precisa trabalhar o presente. O passado já passou. O futuro ainda não chegou. Você só tem o presente. Somente o presente tem paz. No presente não está acontecendo nada. No presente só tem paz. Mas se você permitir a sua mente vagar lá no futuro e vagar lá no passado, você vai sair da sua zona de paz. Sempre volte para a sua zona de paz. Sempre saiba que no presente existe paz, ok? Sempre pratique o perdão com os outros e o auto-perdão com você. Por isso, a partir do momento que você se perdoa, você vai começar a olhar para você com mais carinho, vai se sentir mais suficiente, vai se sentir mais próspera, mais forte, mais confiante, vai se amar mais, vai se aceitar mais. Esse é o poder do auto-perdão. Esse é o poder do perdão. E a falta do perdão gera inúmeras consequências emocionais e físicas. Eu acabei de mostrar a quantidade de doenças físicas que podem ser provocadas pela falta de um perdão, pela falta de um desequilíbrio entre mente e corpo, doenças psicossomáticas, doenças graves, câncer, doenças autoimunes, alergias, enxaquecas, ansiedade, angústia, depressão, quantidade de doença pelo simples fato de eu não ter canalizado essa emoção. E aí eu deixei que essa emoção transbordasse. Não pode, tem que ficar atento. Tem que parar de ouvir aquelas pessoas que estão, de alguma maneira, te intoxicando emocionalmente, te entristecendo, destruindo a sua vida pouco a pouco. Se liberte dessas pessoas. Desapegue dessas pessoas. Você não é o que elas dizem que são. Você não é o que elas falam que você é o que você acredita que você é. E ponto final. Não tem como eu saber quem você é, não tem como eu falar o que você é, porque só você sabe quem você é, só você sabe o que você enfrenta diariamente, só você sabe o que habita aí dentro de você. Só você, não é Heitor, não é o seu marido, não é o seu parceiro, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu filho. Ah, meu filho me conhece muito bem, minha filha. Não conhece, não. Não caia nessa ilusão. Só você sabe quem é você de verdade. Não são os outros, é você. Comece a olhar para você. Comece a viver a sua vida. Vai cuidar da sua vida. Somente quando você olhar para você, começar a cuidar da sua vida, aí sim, ela vai começar a andar. Vai começar a ser construída. Não importa o que aconteceu no seu passado. É aquela velha frasezinha clichê. O seu passado não pode definir o seu futuro e não pode mesmo. O que lhe aconteceu ontem ou depois, antes de ontem, não importa mais. O que importa é o seu presente. Viva o seu presente porque ele é um presente para você. Nunca se esqueça, o presente é um presente que nos é dado todos os dias ao acordarmos. Acordou de manhã é o presente. Um novo momento para fazer algo diferente.
uma nova chance de recomeçar, uma nova chance de fazer de forma diferente, de viver de forma diferente, de perceber, de desapegar. Anote aí no papel, aí agora eu quero que você anote aí no papel, neste exato momento. Sentir o perdão é aprender a praticar o amor ao próximo. Exatamente. E mais importante do que perdoar os outros é perdoar a si mesmo e sentir o amor definitivo que habita dentro de você. O amor nunca está aqui do lado de fora. Amor, felicidade, entre outras inúmeras emoções positivas e boas e saudáveis estão aqui dentro. Elas são desencadeadas em alguns momentos. Em alguns momentos que nós não temos controle, acontece alguma situação boa, desencadeia a emoção boa, ou em alguns momentos em que eu decido acordar, fazer algo que vai me deixar mais feliz e aí desencadeia essa emoção. Então, essa emoção, essa emoção boa pode ser desencadeada manualmente, ok? E pode ser desencadeada também por fatores externos. Então, fique atento ao amor próprio, ao amor definitivo, ao amor universal que habita dentro de você. E eu quero que você faça um exercício aí agora. Pegue papel e caneta. Eu quero que você anote em um papel pessoa ou pessoas nas quais você precisa urgentemente se libertar delas. Perdoar. Pai, mãe, pessoas que talvez não estejam mais no mundo físico, mas você precisa liberar ela lá em cima para ela te liberar aqui embaixo. Pessoas que estão aqui no mundo físico, filhos, filhas, amigos, parceiros de negócios, namoradas, maridos, esposas, chefe, muitas pessoas têm problemas com chefe, então vamos lá, anote o nome dessa pessoa, dessas pessoas e diga para você mesma que a partir de hoje você está libertando todas essas pessoas da sua vida. Tudo aquilo que eles te falaram ou te fizeram, você está arrancando daí de dentro e entregando para essas pessoas agora, neste exato momento. Toda essa dor, toda essa angústia, todo esse medo, toda essa insegurança, toda essa mágoa, toda essa raiva não é sua, é do outro. Devolva aquilo que é do outro para o outro. Comece a arrancar tudo isso aí agora. E diga para si mesmo, que nunca mais você vai cair nessa armadilha aí dos outros. Se livre, se perdoe o máximo que você puder. Eu quero que você hoje, na hora que terminar essa live, feche os olhos, ou mentalmente mesmo, você pode ir na frente do espelho, olhar para você mesmo, olhar para você mesma e dizer que se perdoa, que se ama, que se aceita completamente. É muito importante falar aceita completamente. Então hoje, quando terminar essa live, pratique o poder do perdão, do auto-perdão, escreva no papel as pessoas que você deve perdoar, entregue tudo aquilo que não é seu para elas e depois pratique o auto-perdão na frente do espelho, com a cabeça baixada, do jeito que você quiser. Imagine você na sua frente, dizendo para si mesma, eu me perdoo, eu me aceito, eu me liberto, os meus problemas não são mais meus. O que eu estou falando ou fazendo com isso? Que a partir de hoje, aquilo que eu enfrentei de problema, eu não preciso mais enfrentar agora. Aqueles problemas eram do Heitor do passado, o Heitor de ontem. O de hoje e o de amanhã não querem mais esses problemas na minha vida. Repita na frente do espelho ou feche os olhos e se imagine na sua frente, visualizando você na sua frente. Eu me perdoo, eu me aceito, eu sou o suficiente, eu sou capaz, eu me liberto, eu me amo, eu me aceito completamente. Pratique o auto-perdão, se perdoe. A vida é muito curta para você viver guardando coisinhas dos outros ou se martirizando por não se perdoar. Então viva a sua vida conforme os seus sonhos, viva a sua vida livre, em paz e se entregue para a vida. A vida é uma aventura, ninguém vai sair vivo ou viva dela. Então se jogue na sua vida. Viva aquilo que você acredita que merece viver. Desapegue de tudo e de todos e comece a viver a sua vida cada dia, cada vez mais livre, mais desapegado, mais em paz, mais aliviado, mais leve, com mais prosperidade, se aceitando cada dia mais, se amando cada dia mais. Acione, ative esse amor próprio aí de dentro, independente do que esteja acontecendo no mundo ou ao seu redor. Diga para si mesmo, eu mereço a felicidade, eu mereço a prosperidade, eu me perdoo, eu me aceito completamente, eu estou livre, eu me liberto. Os problemas do passado não são mais meus. Eu me liberto dos velhos hábitos, dos velhos comportamentos, dos velhos pensamentos. Se liberte de tudo isso aí. Você nasceu para ser livre, nasceu para viver em abundância, nasceu para viver feliz. Nunca deixe o mundo aqui de fora, as pessoas aqui de fora te enganarem, tirarem a felicidade que habita aí dentro de você, apagarem a sua felicidade,
apagarem a sua essência. Viva livre, viva em paz. Você merece a felicidade. Diga sempre isso para você. Eu sempre falo para mim, eu mereço a felicidade, eu mereço a prosperidade, eu mereço a abundância. Por que eu mereço? Porque Deus falou isso para mim. Eu sei que existem pessoas que são céticas, que não acreditam, mas não tem problema não acreditar. Você pode dizer que você merece do mesmo jeito. Eu mereço abundância, eu mereço prosperidade, eu mereço felicidade. Ponto final. Quem disse que eu não mereço? Eu vou acreditar quem disse que eu não mereço ou quem disse que eu mereço? Ponto final, ok? Defina quem você é para você não ter que escutar dos outros quem você é. Defina quem você é. Não se perca, não perca a sua identidade. Você nasceu com uma identidade única, não se perca. Não deixe que os outros te façam se perder. Não deixe que os outros te mostrem aquilo que você não é. Acredite no seu potencial e, mais importante ainda, coloque em prática o seu potencial, ok? Um abraço a todos, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Um abraço a todos. Quem não assistiu do início, essa live vai ficar lá no YouTube, no Facebook e dentro do Instagram. Assistam, porque é uma live com um tema muito importante. E este é o momento mais importante para colocar o perdão em prática. Dia 2 de abril está chegando, Paixão de Cristo, domingo de Páscoa, domingo de Ramos. Pratique o perdão. E mais importante do que perdoar os outros é o quê? Perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Comentem o que vocês aprenderam de mais legal aqui hoje nessa live. Escreva o que vocês aprenderam de mais legal aqui hoje. E o mais importante, coloque em prática aquilo que você aprendeu. Nós já estamos sobrecarregados de informação. Não estamos colocando em prática o que a gente está aprendendo, lendo, ouvindo. Coloque em prática. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço para todos vocês. E até mais. Coloquem em prática tudo que vocês aprenderam aqui. Um abraço e até a próxima.